Eu salvo a amada igreja na santa paz do Senhor Jesus. Só quem está com essa paz glorifica o nome de Deus. Meus amados irmãos, é um motivo de alegria imensa estar junto com vocês nessa noite. Desde já eu já agradeço a Deus pela vida do pastor Regis, também do pastor Laertes. Aí são os grandes homens de Deus, onde tem me apresentado. Eu glorifico a Deus pela vida dele, o pastor Pereira, né, o pregador Everton. Quando ele chegou aqui, eu falei para ele, irmão, sair nas pressas de casa, que esse cinto, terno, ele disse, toma o meu. Deus abençoe, meu irmão. Deus é fiel, amém? Eu estava vendo a hora, né, a calça cair. Eu disse, meu irmão, e agora, Senhor? Mas Deus já tinha preparado o vaso aqui, amém? Louvado seja Deus. Aos demais irmãos, que Deus abençoe. Eu creio que Deus já tem falado aqui nesse lugar, e Ele vai continuar falando. Quem crê assim, dá um glória a Deus. Abra as vossas Bíblias, o vosso exemplar sagrado, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se os amados irmãos puderem fazer um fundozinho daquele jeito, amém? Para que o nome de Deus venha a ser exaltado cada dia mais. Eu sou grato a Deus por tudo que já tem feito, faz e que ainda há de fazer na minha e na tua vida. Amém? Pastora Dulce, Deus abençoe. Pastor Francisco também é uma bênção de Deus. Conheço esses homens de Deus aí. Só tenho a louvar a Deus pela vida dessas pessoas. Amém? Fica de pé em reverência à palavra do Senhor Jesus. Amém? 2 Crônicas 7, versículo 14, diz assim: e se o meu povo, que me chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os vossos pecados e sararei a sua terra. O versículo 15 diz assim: e os meus olhos estão abertos, e os meus ouvidos atentos à oração que sai deste lugar. Louvado seja Deus. E todos digam: assentai-vos, aplaudindo e glorificando o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero ser breve, amém? Porque eu saí de casa com o coração palpitando de ouvir o pastor Kennedy. Eu já tenho assistido já, né? Senhor, eu creio que o Senhor já tem falado quando eu cheguei aqui pelo pastor Laertes, falando aqui que Deus é tremendo em nossa vida, meu irmão. Ele faz as coisas que nós não entendemos, mas mesmo assim eu creio dizendo que não é para você entender o que Deus tem para fazer na tua vida, não. É para você contemplar, porque milagre não se entende, milagre contempla e glorifica o nome dEle. Eu quero aplicar essa ministração nessa noite aqui em 3 parâmetros: em oração, em humilhação e em se desviar dos maus caminhos. Nós vemos hoje em dia o povo de Deus andando em caminhos que Deus não está andando com ele. Como assim, diácono Gleison? Pessoas que clamam pelo nome de Deus, pessoas que andam no caminho para a casa de Deus, mas verdadeiramente ainda não teve um encontro com Deus. Louvado seja Deus. Meus queridos, a palavra de Deus, ela se aplica em João, dizendo que aquele que ama a Deus obedece os mandamentos do Senhor, guarda a palavra do Senhor. O salmista Davi, ele diz: guardei a palavra do Senhor em meu coração, para que eu não peque mais contra ti. Isso é ter arrependimento, isso é ter encontro com Deus,
Isso é viver verdadeiramente andando nos caminhos de Deus. O povo de Israel clamava por Deus. O povo de Israel falava no nome de Deus, ia até o templo de Deus, mas ainda continuava sem intimidade com Deus. Porque a intimidade com Deus, eu e você só vai termos. E o que mais vejo hoje, pastores, é igrejas verdadeiramente fazendo culto festivo de avivamento. Se está buscando avivamento é porque está morto. Mas aquele que anda com Deus, ele não está morto. Aquele que tem Deus em sua vida, ele não está morto, porque Jesus ele ressuscitou ao terceiro dia para mim dar vida e vida com abundância. Então eu era morto quando eu estava longe de Deus, mas hoje na presença de Deus eu sou vivo para a honra e glória do Senhor. Eu não tenho que buscar mais avivamento, eu tenho que buscar empoderamento do Senhor, para que todos aqueles vejam em mim um Deus vivo, reto e um Deus justo. O povo não tem mais o avivamento porque parou de orar. Nós vemos Atos dos Apóstolos 2, quando Jesus foi para o céu, ele pede para os discípulos irem orar, porque de lá ia descer o Espírito Santo de Deus e enchê-los de poder e de glória. Um avivamento aonde veio um empoderamento, porque quem era medroso já não tinha medo mais, meu irmão. Quem verdadeiramente se achava fraco já não era mais, minha irmã. Quem verdadeiramente andava pelos caminhos tortuosos ou cocheava em dois pensamentos igual a Pedro, já não andava mais, porque ele tinha um discernimento do Espírito Santo de Deus, e ele ouviu lá fora, esse povo tão embriagado, ele saiu, e a primeira ministração dele chegou a ganhar quase 3.000 almas. Isso é um avivamento, meu irmão. Então eu não tenho que buscar mais avivamento, eu tenho que buscar mais empoderamento de Deus em minha vida. Através de quê? De oração. Através de quê? Da minha face no pó. Através de quê? De entrega. De se entregar pela vida daqueles que estão perdidos lá fora. Porque a missão da igreja é fazer o ID. A missão da igreja é fazer o ID. Você está fazendo o ID na sua casa? Isso aqui é forte, irmão. Isso aqui vai mexer com cabeça de crente nesse lugar hoje. Você está fazendo o ID no bairro que você mora, na sua cidade, no seu estado. Você está se entregando pela vida daqueles que estão mortos, distante do Salvador. Você está fazendo o ID na sua escola. Você está fazendo o ID no seu trabalho. Você está fazendo a missão que o Senhor nos ensinou. Pedro escreve que aquele que verdadeiramente tem o empoderamento de salvo, ele tem que se entregar por aqueles que estão perdidos. Tem que buscar, não somente para mim, irmão, não, porque eu sou hipócrita se eu buscar a salvação só para a minha vida. Diácono Gleison, mas a salvação é individual, sim, mas eu tenho que ter entrega no meu altar, no oculto, na minha casa. Mateus 6,6 diz que eu tenho que fechar a porta e ao oculto, e o oculto ele me honrará no público. Ele me honrará quando eu chego com aquela alma perdida, quando eu ganho verdadeiramente aquela pessoa que está desviada do caminho de Deus, pelo empoderamento da palavra. Porque eu já sou vivo, porque já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, igreja, não temos que buscar mais avivamento, porque o avivamento vive na vida daquele que verdadeiramente tem intimidade com Deus. E uma das coisas que eu mais
Eu já antes, quando eu andava no mundão, eu gostava de analisar as coisas. E eu analiso muito, pastor Pereira, muitas coisas. E a gente vê hoje em dia, em várias igrejas aí, eu digo várias porque um fogo do povo só pega na hora do louvor. O fogo do povo só pega na hora dos corinhos. E o povo pula, o povo roda, sapateia, glorifica a Deus. Na hora da palavra o povo está dormindo com o queixo duro fechado, não abre a boca para dar um glória. Que fogo é esse? Que fogo é esse, igreja? Oh, Darama! A gente vê um avivamento em Abacuque. Abacuque 1. Ele entra indagando com Deus, porque Deus não tinha ouvido ele ainda. No 2 ele diz: Senhor, ouvi a tua palavra. É tão lindo que ele está reclamando a Deus do pecado do povo, mas não está observando que Deus ele está atento no que ele está fazendo. Eita, isso aqui é forte. Tem alguém que chegou aqui nesse lugar, que está reclamando, dizendo: Senhor, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, mas não teve mudança. Eu estou, meu pai, eu estou buscando isso, eu estou buscando aquilo, mas ainda não. O Senhor está dizendo assim para você nesta noite: aquieta o teu coração, porque eu buscarei aonde tiver, mas tem que viver pela minha justiça, porque o justo vive pela justiça de Deus. E tem muitos hoje querendo viver pelas suas próprias mãos e esquecendo verdadeiramente do amor de Cristo, de ter nos dado um fôlego de vida para hoje à noite estarmos nesse lugar reunidos, adorando e glorificando o nome dEle. E Abacuque ele continua, mas o Senhor lhe diz: farei, Abacuque, mas para aqueles que me buscam com justiça, para aqueles que me buscam em adoração, para aquele que me busca não para se apresentar, não, como foi falado aqui pelo pastor Regis, toda a honra e toda a glória aqui é dele. Temos que verdadeiramente adorarmos, glorificarmos ele, porque ele é fiel, porque ele sem nós, ele continua sendo Deus, e nós sem ele somos nada. Somos como uma palha seca, como o salmista escreve, vai para um lado, para o outro, e finda indo para o fogo. A palavra que o Senhor me deu esses dias, eu venho orando, buscando e pedindo: Senhor, fala mais sobre essa palavra. Ninguém aqui quer se humilhar mais na presença de Deus. Como é que você vai ter um empoderamento verdadeiramente de chegar a contemplar face a face o Senhor, se não busca a santidade aqui, em oração, em comunhão, em se desviar dos maus caminhos? Ah, mas eu não estou roubando, eu não estou matando, eu não estou me prostituindo. Não, o pecado não é só isso, meu irmão. O pecado é eu pensar mal dos meus irmãos. O pecado é eu saber, como a Bíblia bem diz, que se eu sei o que fazer, o bem é bom e eu não faço, isso é pecar contra Deus. O pecado é eu ver as coisas erradas e deixar no mesmo canto errada. Isso também é pecado. Tem algumas pessoas que será dizer, chega para mim e diz: irmão, você é muito radical. Eu disse: radical foi Jesus ter se entregado naquela cruz pelo miserável pecador como eu, meu irmão. E você não vê isso? Isso é radicalismo. O que eu aprendo pelas Escrituras, pelo sacrifício de Jesus, é que todos os dias eu tenho que me sacrificar pela vida daqueles que ainda não encontraram o Senhor, e orar para que venha um empoderamento sobre a minha vida, que saia uma palavra para vir tocar verdadeiramente em teu coração, para que você venha ter comunhão com o Senhor, para que você venha ter comunhão com Cristo, para que esta comunhão venha te preparar todos os dias, todos os momentos, porque Ele está às portas. Nós estamos passando pelo princípio das dores, meu irmão.
Já é tempo da gente buscar verdadeiramente a face do Senhor. Já é tempo da gente viver verdadeiramente um evangelho de renúncia. Porque se não tiver renúncia, não terá a glória de Deus. É todos os momentos. E aqui está bem claro. E se o meu povo, que me chama pelo nome, tem muitas pessoas chamando pelo nome de Deus, tem muitas pessoas louvando o nome de Deus, mas não é da forma que Ele quer. Por que, Diácono Gleison? Porque ainda não se humilhou, porque ainda não se desviou dos maus caminhos, porque só orar e não vigiar, eu não vou ter tudo aquilo que Deus tem preparado para mim. Porque Jesus no Getsemane, ele chega para Pedro e João e Tiago e diz: vigiai. Ele não manda orar, ele manda vigiar primeiro. Então tem que ter vigilância. E essa vigilância é observar que o Satanás é astuto. E todos os dias ele tenta contra a minha e contra a tua vida. Por quê? Porque nós estamos posicionados no caminho certo, no lugar certo, fazendo tudo o que Deus ele está preparando para nós. Não é tempo mais de buscar as coisas materiais, como bem foi falado aqui, que você pode apalpar, que você pode ver, que você pode sentir cheiros, sabores, mas buscar a essência do Espírito Santo de Deus. E só busca a essência do Espírito Santo de Deus aquele que verdadeiramente se humilha. Só busca a essência do Espírito Santo de Deus aquele que coloca a face no pó. Eu lembrei agora do pastor Edgar Emanuel, em setembro do ano passado. E eu tive analisando muito aquela ministração dele, e é pura verdade. O crente ele não tem que viver só de oração. Também não tem que viver só de palavra. Porque assim como ele foi ministrando naquele dia, ele disse: se viver só de palavra, o crente se quer se tornar um homem santarrão demais. E só de oração, tudo ele vê o diabo. Mas nem tudo que acontece nessa vida é o diabo não, meu irmão. É as nossas escolhas, é as nossas atitudes que fazem com que aconteçam aquilo. Agora em janeiro deste ano agora, eu fui enviado, em dezembro desse ano, que eu não pude ir com o Senhor, falei para o Senhor, fui enviado para João Pessoa, onde o meu pastor Márcio, ele teve uma revelação do Senhor e vinha orando a Deus para abrir um ministério fora do estado do Rio Grande do Norte. Abrimos em João Pessoa, abrimos em Nova Mangabeira, em João Pessoa. E eu fui para lá, como eu sou dirigente de missão, fui com os meninos, e ali a gente orando, a gente buscando na sexta-feira que a gente foi, e o Senhor disse: não saia para evangelizar, filho, que tem coisas para, isso aqui é forte, tem coisas para mim te mostrar aqui. E andemos umas 3 quadras da igreja, só tinha 2 igrejas com a nossa, um bairro do tamanho aqui de Bela Vista, de Passagem de Areia, um bairro grande, lá um bairro grande, 2 igrejas, pastor Regis. Sabe quanto o centro de Macumba tinha? 8, 2 igrejas. E ali comecemos a orar, comecemos a buscar. Quem viu os vídeos aí que eu postei de lá, muito forte. No primeiro dia que a gente saímos, no sábado, quando eu cheguei na praça, tinha uma parada de ônibus, evangelizemos 2 mulheres, e o Espírito Santo de Deus me faz olhar para frente. Tinha um homem abaixado de cabeça, baixado a cabeça embaixo de um pé de cajueiro. E eu chego até aquele homem, vou ministrar para ele. Ele disse: estou desviado, eu conheço a verdade. Eu disse: então é hora de voltar.
Você acredita que o Senhor me enviou aqui? E ali ele começou a ranger os dentes. E o Espírito Santo de Deus disse: levanta ele, meu filho, e repreende essa casta de demônio que está destruindo a vida dele. E eu levantei aquele homem, ele se demoniou no meio daquela rua. E o Senhor disse: mas coisas tem para vir aí ainda. E sabe o que aconteceu? Através daquele homem, um centro de macumba por trás da igreja foi fechado para a honra e glória de Deus. 4 almas para o Senhor, mas teve entrega do primeiro ao último dia. Esta é a minha, esta é a missão que o Senhor quer que eu faça. Esta é a missão que o Senhor quer que você faça. Você levantou a mão, não foi para ficar aí no banquinho não, esperando a vinda do Senhor não, meu filho, nem minha filha. Você levantou a mão como uma missionária, como um missionário, como um homem que vive com a essência de Deus, para transmitir para a vida daquele que não tem, que não encontrou ainda. Mas é através da oração, é através da comunhão com o Espírito Santo de Deus, que Ele te encaminha nos lugares certos. O ano passado eu falando para minha esposa em minha casa, pastores, eu disse: como é que pode, minha filha? Está em rede nacional, mas eu vou falar. Deus mandando eu falar, eu vou falar. Eu disse: como é que pode, minha filha? Tem várias igrejas aí que me convidam para mim pregar, a gente acerta tudo direitinho. 2, 3 dias, ligam desistindo. Aí a minha esposa disse: meu filho, às vezes não é da vontade de Deus não. Aí eu disse: verdadeiramente, porque a minha oração é: Senhor, me leva nos altares aonde o Senhor está, meu Pai. Me leva nos caminhos da onde o Senhor me tirou. Eu quero pregar, Senhor, a verdade que me libertou. Eu quero pregar, ó Pai, a palavra que arrancou o jugo que estava espetado em meu coração e colocou uma paz que cede um entendimento que eu não posso às vezes controlar, porque o entendimento do homem é um animal feroz. E se ele verdadeiramente não estiver na posição, cheio do Espírito Santo de Deus, ele vive coisas e fala coisas que não é de Deus. Por isso que tem muitos hoje em dia aí desviando do caminho do Senhor. Por quê? Pregou a palavra de Deus sem comunhão com Deus. Tentou andar no caminho de Deus para vir à casa do Senhor, mas depois saiu e foi para o caminho dos pecadores. Viver as coisas do mundo, viver aquilo que o Senhor já pediu que eu e você se desviasse dos caminhos maus. Quem vive no caminho do Senhor tem que viver um caminho de santidade. É muito lindo ver uma igreja cheia de jovens, porque é o futuro da igreja, o jovem. Mas para esses jovens ser cheio do Espírito Santo de Deus, tem que ter entrega, tem que ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios, louvado seja o nome do Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Paulo escrevendo as cartas para Coríntios, capítulo 1, versículo 9, ele diz: fiel é Deus, por quem foste chamado para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor. Ele é fiel e não falha. Se Ele te escolheu nesta noite para estar aqui assentado nesse banco glorificando o nome dEle, porque Ele é fiel em tua vida. Ele chamou tu para uma comunhão com o Espírito Santo de Deus, para servir a um exército de Cristo que nunca perdeu uma batalha. E não é esta luta que você está enfrentando que você vai perder não, porque quem luta por você é o Senhor Jeová. Quem luta por você é um Deus vivo e fiel, que nunca perdeu uma batalha. Fiel é Deus. Ele é fiel na minha e na tua vida. Mas para isso temos que ter comunhão,
Temos que ter entrega e intimidade com Deus. E a palavra de Deus ela é muito categórica, que diz que de Deus ninguém zomba. E tem muitas pessoas zombando de Deus. Muitas pessoas brincando com o Espírito Santo de Deus. Eu não sou contra não, meu irmão. Eu gosto de dar lugar. Quando o povo de Deus está assim, adorando a Deus em espírito e verdade, que eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus, não é algo tão maravilhoso, pastor Pereira. Porque foi o que eu pedi ao Senhor quando eu verdadeiramente me converti lá dentro de São Paulo, na igrejinha, na favela. Eu vou falar, Senhor. Eu na última cadeira com uma bolsa de droga, uma pistola dentro. Entrei naquela igreja através de um missionário que todos os dias ele estava na minha porta, chamando, falando que Deus tinha um propósito em minha vida. Cheguei até a botar arma na cabeça daquele homem. Mas chegou um dia que eu senti entre a cruz e a espada. Eu disse, eu vou ver se esse Deus desses crentes aí muda a minha história. E quando eu sentei na última cadeira e iniciar o culto, os levitas se levantaram para louvar, e o louvor foi esse: não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas tentando acertar, e eu ali me senti, sabe, arrasado, porque aquela palavra estava entrando dentro de mim de uma forma que eu nunca tinha dado lugar para entrar. E quando terminou tudo ali, na igreja entrou num manto de glória, algo maravilhoso, que eu fiquei ansioso. Disse, esse pastor não vai acabar esse culto agora não, eu quero aceitar esse Jesus aí. Eu quero viver isso que esse crente está vivendo. Já contei isso na igreja do pastor Francisco. Lembra, pastor? Vou contar aqui, porque não vai se escandalizar não, meu irmão. Mas o que eu falei é o que eu sinto todos os dias. É o que eu quero todos os dias na minha vida. Toda vez que eu levanto da oração, com os olhos cheios de lágrimas, chorando, eu digo, Senhor, Tu és maravilhoso, porque Tu ainda habita em mim. E quando eu aceitei o Senhor, pastor Regis, levantei a mão, caí de joelhos, chorando. O pastor orou por mim, fiz a confissão. Eu disse, pastor, deixa eu falar algo. Eu estou querendo falar algo, pastor. O pastor botou o microfone assim, pode falar. Eu falei, pastor, que lombra é essa, pastor? O senhor acredita? Eu não tinha usado droga nenhuma. Estava 24 horas sem usar droga, sem beber álcool, sem nada. Mas estava com a bolsa de droga, porque eu tinha responsabilidade naquilo que eu ia fazer. Então não podia. Eu disse, pastor, que lombra boa é essa, pastor? Eu quero sentir isso até o último dia da minha vida. E a igreja toda entendeu o que eu estava querendo falar. E todos entraram no manto de glória. Pularam, glorificaram, falaram em novas línguas. Todos se encheram. Eu me enchi de uma forma que fui batizado naquele dia. Se eu chegar num lugar onde tiver 1 milhão de pessoas pulando, rodando, glorificando o nome de Deus, mas eu não senti a presença de Deus, meu irmão, eu fico no meu cantinho lá quietinho. Mas se eu chegar num lugar, tiver 2 pessoas doidas no meio de vocês aqui, glorificando e exaltando o nome do Senhor, e eu senti a presença dele, igual eu estou sentindo nesse lugar aqui agora, meu irmão, a minha vontade é de correr, a minha vontade é de chorar. Esta é a vontade, que é algo natural e sobrenatural que Deus faz em nossa vida. O natural é eu sentir verdadeiramente você abrindo a sua boca e glorificando, e o sobrenatural é eu ver o mover do Espírito Santo sobre a tua vida, através verdadeiramente de uma comunhão em um só Espírito, em uma só verdade. Mas você só vai entender, meu irmão. Tem pessoas aqui ainda que não entenderam ainda o propósito dessa mensagem. E eu vou explicar de novo o propósito dessa mensagem, minha irmã, meu irmão. É a oração. É buscar a comunhão do Espírito. Não é tempo mais da gente parar e ficar nas redes sociais catucando para lá e para cá. Porque nas redes sociais, eu vou falar igual um pregador que falou, e eu escutei ele falando, e eu vou repetir o que ele disse aqui. Nas redes sociais tem muita água de esgoto e você está bebendo e não está sabendo.
muita entrega daquilo outro. A água da fonte da vida, ela vem daqui. É esta palavra. É esta palavra que tu toma posse hoje. Ela te levará para a vida eterna. Mas também a Bíblia é categórica em nos dizer que esta palavra, se eu ou você rejeitá-la, ela nos rejeitará naquele grande dia. É através da palavra que alimentamos. É através da palavra que nós vivemos o poder de Deus em nossa vida. Porque, como eu falei aqui no início, milagre não se explica, a gente só contempla. Eu sou um milagre. Eu vivo de milagre todos os dias. Eu não sei de que forma, nem desde quando você ainda não sentiu Deus falar na sua vida. Mas Ele hoje me trouxe de Veracruz para cá para dizer: é momento de ter mais comunhão com meu Espírito. É momento de buscar a minha face. É momento de se desviar dos maus caminhos, meu irmão, é as más conversações. Se desviar dos maus caminhos é as más amizades. Porque a palavra de Deus, ela fala que nem todos aqueles que estão dentro de Israel é israelita. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nem todos que estão andando contigo, Ele contempla o Deus da tua vida, não. Quer ver a tua derrota. Mas Deus me trouxe hoje para te dizer: ora mais, busca mais, se entrega mais, porque Ele vai colocar só os verdadeiros para andar com você. Ele vai colocar só os verdadeiros que verdadeiramente está fazendo uma corrente para que tu venha ser blindada, para que tu venha ser blindado pelo poder da oração que é de descer sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui desde já eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês e peço